Olá, pessoal, aqui é a professora Lidiane e estamos iniciando mais uma aula do canal Além dos Limites. E na aula de hoje vamos falar sobre funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, além da representação gráfica de funções e taxa de variação. E lembre-se, se ao término da aula ficarem dúvidas, deixe nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho. E agora, vamos começar? Vamos iniciar pelas funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. As funções possuem algumas propriedades que as caracterizam injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Esses casos particulares de funções recebem denominações especiais por muita importância no desenvolvimento da álgebra. Antes de continuarmos, vamos recordar que para uma função existir, cada elemento do domínio deve estar relacionado a um único elemento do contradomínio. Funções injetoras ou injetivas são aquelas em que cada elemento da imagem está associado a apenas um elemento do domínio. Assim, se dois elementos do domínio são diferentes, então os elementos f de x e f de y do contradomínio também são. Por exemplo, veja a imagem da direita, há um elemento no contradomínio, no caso y2, imagem de dois elementos do domínio. Logo, nesse caso, f não é uma função injetiva. Funções sobrejetoras são aquelas em que todos os elementos do contradomínio estão associados a algum elemento do domínio. Dessa forma, o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. Por exemplo, a função representada pelo diagrama à esquerda, todos os elementos do contradomínio são imagens de pelo menos um elemento do domínio. Então, nesse caso, f é uma função sobrejetiva. Uma função é bijetora se ela for ao mesmo tempo sobrejetora e injetora, isto é, se todos os elementos do domínio estão associados a todos os elementos do contradomínio de forma 1:1 exclusiva. Seguem dois exemplos. Veja que nesses dois diagramas, todos os elementos do contradomínio são imagens dos elementos do domínio, numa relação 1:1. Vamos agora para a representação gráfica de funções. Gráfico de uma função é o conjunto de pontos coordenados x, f de x, onde x pertence a A e f de x pertence a B, sendo f uma função definida como f de A em B. Assim, o gráfico de uma função f de A em B é um subconjunto do produto cartesiano de A por B. Veja abaixo o eixo horizontal, que é o eixo x ou eixo das abscissas. O eixo vertical, que é o eixo y ou eixo das ordenadas. Em vermelho, temos o gráfico da função, que é o conjunto de pontos coordenados, x, f de x. Veja também que x é a distância direcionada do eixo y e f de x é a distância direcionada do eixo x. Temos aqui outros exemplos de gráficos de funções. Todos eles representam funções afins, ou seja, funções do primeiro grau. O gráfico de uma função afim sempre é uma reta, crescente ou decrescente. À esquerda, na parte superior, temos uma função decrescente. Abaixo, uma função crescente. Essa função, especificamente, tem uma denominação especial. Ela é chamada de função identidade, porque o y é igual a x. Do lado direito, temos no eixo x e no eixo y, unidades de medidas diferentes. E esse gráfico representa a posição de um móvel em relação ao tempo. Taxas de variação. O coeficiente angular de uma reta pode ser interpretado como razão ou como taxa de variação. Se os eixos x e y têm a mesma unidade de medida, o coeficiente angular é adimensional, não tem unidade. Como vimos no slide anterior, os dois gráficos à esquerda estavam na mesma unidade de medida. Agora, se o eixo x e o eixo y têm diferentes unidades de medidas, como o gráfico à direita do slide anterior,
O coeficiente angular é uma taxa de variação. Em cálculo, há aplicações envolvendo essas e outras interpretações de inclinação. O coeficiente angular de uma reta não vertical é dado pela medida do número de unidades que a reta sobe ou desce verticalmente para cada unidade de deslocamento horizontal da esquerda para a direita. Então, dados dois pontos, x0, y0 e xy de uma reta qualquer, conforme você se desloca da esquerda para a direita ao longo dessa reta, uma variação vertical de ΔY igual y menos y0 unidades corresponde a uma variação horizontal de ΔX, que é igual a x menos x0 unidades. Vamos entender isso melhor. O coeficiente angular m de uma reta não vertical que passa pelos pontos x0, y0 e xy é a tangente do ângulo θ, medido entre essa reta e uma reta qualquer paralela ao eixo x. Então, m, que é o coeficiente angular, é igual à tangente de θ, que também pode ser igual à razão entre ΔY e ΔX, que é igual a y menos y0, que é a diferença entre as ordenadas sobre a diferença das abscissas, x menos x0. Só que o x0 tem que ser diferente de x, senão teríamos zero no denominador, e não pode haver divisão por zero, como vimos em aulas anteriores. Outra observação importante é que o coeficiente angular não é definido para retas verticais, porque aí, nesse caso, teríamos x0 igual a x. Lembre-se também que em seus anos escolares, no ensino fundamental ou em médio, você já deve ter estudado que tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente de um triângulo retângulo, conforme a figura abaixo. Para esclarecer melhor toda essa parte teórica que vimos até agora, vamos fazer alguns exercícios. Vamos agora fazer o exercício de número 1. Analise os gráficos abaixo e diga qual deles representa o gráfico de uma função injetora, justificando a sua resposta. À esquerda temos o gráfico de f e à direita o gráfico de g. Temos aqui a resposta do exercício 1. G é a função injetora. E uma forma de justificar é traçarmos uma reta y igual a bzinho, com bzinho pertencente a b. A intersecção do gráfico de G com essa reta ocorre em somente um ponto. E isso vai de acordo com a definição de função injetora. Ou seja, o bzinho é a imagem de um único valor do domínio, no caso, o x1. Vamos agora para o exercício de número 2. Prove que toda função afim f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, é injetora. Mas antes, vamos relembrar um exemplo de função afim como a apresentada na aula 1. Temos aqui uma função f de x igual a 2x mais 3. Montamos aqui uma tabela de valores para x e encontramos seus respectivos f de x. Daí, traçamos o gráfico da função, que, como eu disse anteriormente, gráfico de uma função afim é uma reta. Agora, podemos responder o exercício 2, que é provar que toda função afim é uma função injetora. De fato, para todos x1 e x2 em R, vamos partir da hipótese que as suas imagens são iguais. E queremos chegar, então, que os seus domínios só podem ser iguais também, já que estamos falando de uma função injetora. Então, vamos pegar o x1 e o x2 e substituir lá na função. Vai ficar ax1 mais b e ax2 mais b. Como f de x1 é igual a f de x2, então essas duas equações ficam igualadas, são iguais. Veja que o b é a parcela comum nos dois membros. Podemos cortar, isso aqui vai dar zero. Ficamos então só com ax1 igual a ax2. O ax2 vem para o primeiro membro negativo e iguala a equação a zero. Veja que o a é o fator comum, coloca-se em evidência. O a fica em evidência e criamos então aqui uma multiplicação cujo produto é zero. Mas lá na definição, lá em cima, dizemos que o a não pode ser zero. Se o a não pode ser zero e o produto está dando zero, então quem é zero nessa multiplicação? O x1 menos x2, essa diferença. Se x1 menos x2 dá zero, então só podemos concluir que o x1 é igual a x2 com
como queríamos chegar. Vamos agora para o exercício 3. Dados os conjuntos A, menos 2, 0, 1 e 2, e B, 0, 1 e 4, e considerando f uma função de A em B, verifique se as funções f de x igual a x quadrado e f de x igual módulo do módulo de x menos 1 são funções sobrejetoras. Primeiro vamos responder a função quadrática, a função do segundo grau, f de x igual a x quadrado. Para isso, demos valores para x e encontramos suas respectivas imagens. Note que a imagem da função é o conjunto imagem 0, 1 e 4, que é igual ao conjunto B. Logo, essa função ela é sobrejetora. Pela definição de função sobrejetora, só lembrando, é todo conjunto contra domínio tem que ser imagem de pelo menos um valor do domínio. E aqui estamos diante de um caso. Continuamos aqui checando se a função f de x igual módulo de x menos 1 é uma função sobrejetora ou não. Usamos o mesmo critério da função anterior. Damos aqui valores para x, substituímos na função e encontramos suas respectivas imagens. Então, vejam um exemplo. F de menos 2. Quando você substitui o menos 2 na função, temos que achar o módulo do menos 2, que é 2. Subtraímos aqui 2 menos 1, 1. O módulo de 1 é 1. Fazemos o mesmo para o 0, 1 e 2. Veja, então, que encontramos o conjunto imagem 0 e 1, que é diferente do contradomínio 0, 1 e 4. Assim, essa função não é sobrejetora. Vamos relembrar também que para termos uma função bijetora, ela deve ser simultaneamente injetora e sobrejetora. Vamos agora fazer o exercício de número 4. Calcular o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. As coordenadas do ponto A é 2 e 3 e as coordenadas do ponto B são menos 3 e 4. Para calcularmos o coeficiente angular m, utilizamos a seguinte fórmula. M é igual a ΔY sobre ΔX. Lembrando que o ΔY é a diferença entre as ordenadas dos pontos e ΔX é a diferença das abscissas dos pontos. Então, m é igual a 4 menos o 3, que são as ordenadas, sobre menos 3 e menos 2, que são as abscissas. No numerador é 1, o denominador é menos 5, logo o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B é menos 1/5. E é isso, pessoal. Aqui encerramos a nossa aula de número 3 e toda essa parte sobre funções. Junto aos vídeos, deixaremos os slides utilizados nas nossas aulas com um exercício extra e algumas observações. Mas se ainda restaram dúvidas, não deixe de fazer os seus comentários. E também não perca a próxima aula, novo conteúdo sobre limites. Então, inscreva-se no canal e ative o sininho. E até lá!